fosse, eu tinha cobrado. Sim. Obrigado pela parte, vereador. Eu acho que está faltando. Vereador Etelvino está com a palavra. Está faltando. Vereador Etelvino está com a palavra. Viu, quando o presidente levanta, ele Erex, tem por que gentileza. ter o regimento. Aqui está sem regimento. Vereador Etelvino está com a palavra. O senhor foi citado em algum momento? Então o senhor não tem questão de ordem. O senhor não tem questão de ordem. Vereador Etelvino está com a palavra. O senhor respeita. O senhor não tem respeito. O senhor não foi citado. Qual foi o momento que o senhor foi citado? Aguarda a hora que o senhor puder falar. Quem está com a palavra, vereador Etelvino. Vereador Etelvino Nogueira. Heredes, por gentileza. Vereador Etelvino Nogueira. Vereador Etelvino Nogueira. O senhor não foi mencionado, o senhor não foi citado. O senhor respeita. O senhor não tem respeito. Qual foi o momento que o senhor foi citado? O senhor não foi citado. Vereador Etelvino com a palavra. Vereador Etelvino está com o uso da palavra. O vereador Etelvino está com o uso da palavra. O senhor não foi citado. O senhor não foi citado. O senhor não foi citado. O senhor vai ficar falado até amanhã. Irei deixar claro que se o senhor continuar, eu vou representar o senhor. Eu vou representar o senhor. Então continua. Continua que o senhor vai ver se eu não represento o senhor. Não, eu estou. Eu estou falando que eu vou representar o senhor. Porque o senhor não foi mencionado e não foi questionado e não está deixando o parlamentar falar. Na vez dele, o senhor será representado por mim. O senhor será representado. O senhor será representado por mim ainda hoje. Entendeu? Eu faço sim. Eu faço sim. Só que eu tenho respeito e o senhor não tem. Vereador Etelvino, o senhor está com a palavra. Luciano, eu vou tomar as providências com relação a representar. Eu representarei contra o senhor. Representarei contra o senhor e vamos pegar toda essa gravação aqui para ver qual foi o momento que o senhor foi mencionado para falar. O senhor não foi mencionado para falar. O senhor não foi mencionado. O senhor será representado. Eu continuo com a palavra o vereador Etelvino Nogueira. Obrigado, senhor presidente. Não é fácil, não. Hoje, na verdade, senhor presidente, eu quero trazer um outro assunto, porque em discussão nós temos que buscar solução. Tem que buscar solução. Agora, eu gostaria que, por favor, eu pudesse falar. Eu quero trazer uma situação aqui, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou declinar da palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, por favor, eu vou declinar da palavra. Eu vou declinar. Eu vou pedir, por gentileza, silêncio para o vereador Etelvino continuar o uso da tribuna, por gentileza. Obrigado. Então, vamos lá, senhor presidente. Vamos ver se a gente consegue. Na verdade, senhor presidente, o que eu quero conversar, às vezes essas discussões, tudo isso daí, a gente... Essas formalidades precisam estar claras, porque a sessão transcorre e o primeiro vice-presidente investido da função de presidente, ele vai tomar decisões ali, ele vai mediar as discussões, ele vai, ou seja, ele pode dar a interpretação sobre uma determinada matéria que esteja ali em discussão, e é a posição dele, ele não pode ser contestado, ele tem a investidura de presidente naquele instante. Só que não houve essa transição, e o vereador cobrou isso. Ele deixou, por exemplo, vamos dizer assim, ele deixou em xeque aquela situação. Então o vereador Zé Luiz, ao levantar essa questão de ordem, ele deixou em xeque a situação que não estava bem feita, não foi bem feita, embora ele seja o legítimo primeiro vice-presidente, na ausência do presidente, ele assume. Mas sequer ele estava na cadeira do presidente. Ele estava Tem na própria... isso também, a formalidade... a formalidade, ali é a cadeira da presidência, é ali que são tomadas é dali que são tomadas as decisões, é dali, na cadeira do presidente que o vereador se dirige ao presidente. Ele se dirige àquela cadeira, a quem está naquela cadeira. Então não estava, isso daí realmente... A questão de ordem deveria ter sido atendida pelo Jean, pelo cabo Jean, que estava na presidência. Ele deveria ouvir a questão de ordem e responder a ela.
Entendeu? Então, ele o Jean entendeu ali ele que ele entendeu estava que pedindo uma parte para a discussão. E que ele teria sido citado, ele estava querendo, digamos assim, tumultuar o ambiente, mas não em função da questão da transição da presidência, e sim do pronunciamento do vereador Estrada com o vereador Niltinho. Então vamos fazer o seguinte, a gente está com o vereador José Luiz da Silva César, o Piniquinho, depois nós vamos ligar para o Cabo Jean também. Eu conversei com os dois hoje pela manhã. A gente não quer polêmica, não quer nada disso, mas a gente quer que a gente tenha um legislativo funcionando corretamente. Sim, porque eu acho que esse tipo de desgaste é ruim para a Câmara Municipal. Mas aconteceu. Claro que o fato ganha repercussão, mas que não aconteça novamente, porque a gente vê que o político que já está sendo tão criticado é mais um motivo que se critica. Então vamos pegar o Piniquinho aqui, eu já volto com você, já dou a palavra, já dou uma parte para você, tá? Para quem? Para você. Eu já falei demais, cara. Não, vou dar parte. Deixa eu bater um papo aqui. Boa tarde, vereador José Luiz da Silva César. Tudo bem, Piniquinho? Boa tarde. Cadê o nosso Piniquinho aqui? Já estamos fazendo a conexão. Vamos entrar aqui com o Piniquinho para falar para a gente aqui como é que ele... Alô, Piniquinho, boa tarde. Tudo bem, Piniquinho? Tudo bem, Wander, pode falar. Vamos lá, então. Não deixa no viva voz, tá? Ok. Tá, porque senão pega muito ambiente. Me diga uma coisa, Piniquinho. A gente estava acompanhando aqui essa discussão que teve do Cabo Jean com você. Qual foi a intenção naquele momento? Você quis falar naquele momento? O que você quis falar naquele momento, Piniquinho? Na verdade, naquele momento, antes um pouquinho, o Alfredo estava na tribuna pronunciando. Aí o Niltinho pediu para poder falar, pediu a parte. E o Alfredo cedeu 1 minuto para ele falar. Então o Niltinho falou 1 minuto e o Alfredo se sentiu ofendido, e como a tribuna era o tempo dele, o Alfredo estava falando o que ele achava que devia falar. Mas o Niltinho não aceitou e começou uma discussão. O Niltinho não tinha autorização para falar. E acabou o tempo do Niltinho e ele continuou falando. Aí o Alfredo saiu da tribuna e continuou aquela discussão. Eu simplesmente pedi a questão de ordem, porque a questão de ordem era para pôr ordem mesmo naquela situação. E, por sua vez, o presidente não aceitou aquela questão de ordem e estava deixando, a fita lá está bem clara, né, deixando aqueles acontecimentos, aquela discussão. Tá, mas você Aí ele queria que ele, em tom meio alto, ele começou a falar, a questionar que ele não estava entendendo, ele estava achando que estava pedindo a parte. Então, na verdade, Rodrigo, isso aí já foi sanado, a gente já conversou, o Cabo já conversou comigo, a gente já teve uma conversa franca, e isso aí é uma coisa que não é que está acontecendo, vai acontecer mais vezes, porque hoje a Câmara, nós estamos praticamente, existe uma divisão. Aquele pessoal que apoia alguns projetos do prefeito, e aqueles que não apoiam o prefeito em alguns projetos. E a discussão é saudável, isso aí vai existir. E eu tenho certeza que algumas pessoas, às vezes, entenderam aquela discussão de uma maneira pejorativa, não foi bem isso, e vai acontecer mais vezes, porque a caloria agora, estamos entrando no ano eleitoral, tem projetos polêmicos que vão chegar até a casa de vez, então isso aí Agora, o Piniquinho, o que você... de acertar, né? O que eu entendi ali, você queria essa questão de ordem para falar que o Maurinho tinha deixado a presidência e que o Jean não tinha ocorrido aquele ritual para que o Jean assumisse a presidência. É isso que você quis falar na hora? Era mais ou menos isso, porque, na verdade, quando o Maurinho saiu, ele se levantou e se retirou, o ritual certo, ele falou, olha, estou me retirando, estou não sair, e passa a presidência para o Jean. Automaticamente o Jean deveria sentar na cadeira, senta até na cadeira do presidente. Porque se você observar na fita, o presidente a cadeira dele está vazia. Então, ficou meio estranho, porque mesmo no retorno do Maurinho, ele simplesmente deu sequência na sessão. Então, ele não reassumiu também, né? Não, ele simplesmente falou, olha, vou dando continuidade aqui, já falou, te ouvindo, você fala. Então, o que eu quero explicar, que eu acho que eu não sei se o Zé Balá está aí, mas ele sabe que quando nós assumimos, principalmente em 2000, 2004, na época que nós fui vereador junto com ele, nós tínhamos uma preparação antes para ser vereador. Então nós tínhamos o regimento interno embaixo da mesa, nós trabalhávamos com o regimento interno e a lei orgânica embaixo do braço. Então, dificilmente aconteceria algumas falhas. Então, qualquer situação que você achasse ali,
estava errado, você questionava o regimento interno, a pessoa ou o advogado que ficava próximo ao lado, ele já corrigia aquela falha. O Zé Balai vai confirmar o que eu estou dizendo. Então, você dificilmente ia acontecer alguma coisa nesse sentido, de que o regimento interno não está sendo cumprido. E eu vou sempre, nessa tecla, eu vou estar sempre questionando o regimento interno. Eu vou passar aqui para o Zé, mas só o seguinte, isso tem ocorrido, você já estava de olho, é que nem o seguinte, o cara joga de centroavante e fica observando se o goleiro joga adiantado, né? E você foi um bom atacante. Você estava observando que o goleiro estava jogando adiantado, ou que já tinha ocorrido várias vezes essa passagem de presidência sem ter o ritual, e você estava só esperando uma oportunidade para falar, você já estava percebendo que estava jogando com o goleiro adiantado? Justamente, na realidade, alguns acontecimentos que está ocorrendo, a gente vai observando e deixa passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É a mesma coisa quando nós estamos discutindo a questão do subsídio. Nós ficamos aqui falando 2 semanas a mesma situação do subsídio. Então tem que chegar um momento que pega uma pessoa da situação, uma da oposição, e para, porque senão fica cansativo. Isso aí está dentro do regimento interno, entendeu? Você tem muitas coisinhas que vêm ocorrendo, você tem que começar a fazer valer o regimento interno. Tanto, Wander Luiz, que nós agora, eu sou presidente da comissão que vai começar a funcionar, essa comissão ela vai trabalhar o quê? Para nós estamos regularizando, porque mudou muito desde 88 para cá, mudou muito o regimento interno. Então, já montei uma comissão, nós estamos começando agora para sanar uma série de coisas que já mudou, que está alterando, entendeu? E isso é muito importante, porque quem não conhece o regimento interno não tem condições de ser vereador, não tem condições de nada, porque é a base, né, de você poder ser um vereador, tem que conhecer o regimento interno. Tanto que o Zé Balaio hoje é uma das pessoas mais respeitadas dentro da política, por ser uma pessoa que tem grandes conhecimentos dentro do regimento interno. Então deixa eu fazer uma coisa, Piniquinho. Zé Balaio, o que você observou em cima do que o Piniquinho está falando aí, que quando vocês estavam juntos lá com o vereador, ficava de olho no regimento interno? Isso, claro, o vereador tem que conhecer, basicamente, o regimento interno, a lei orgânica e as demais leis aí, Constituição da República, isso é o que se espera, né, do legislador, que ele tenha conhecimento dessas matérias fundamentais para o exercício do mandato dele. Essa questão da saidinha do presidente, que a gente pode chamar desse jeito, né, ela tem que ser melhor observada aí, sob pena de você fazer com que a sessão de Câmara fique sempre... Até ocorrer uma votação então, que possa ser... porque o presidente, volto a dizer, o presidente é o mediador de tudo ali. Então, ele tem que estar investido daquela função. Então, se ele sai por algum motivo, seja ele de qualquer ordem, ele precisa sair para algum atendimento, para alguma emergência qualquer que seja, ele tem que passar o bastão para o primeiro vice-presidente, que é quem vai dominar todo o processo ali, da sequência. No caso do Cabo Jean, ele estava acompanhando o que estava ocorrendo ali. Então, o Maurinho, tendo que sair, passa a ele dá sequência normal àquela discussão, observa os apartes. O único senão que eu faço é que o Cabo Jean, ele achou, porque houve um bate-boca, vamos chamar dessa forma, entre o Niltinho e o Estrada, e ali tinha encerrado. Na sequência foi dada a palavra ao Etelvino. Então ele imaginou, né, na concepção dele, que o vereador Zé Luiz estava querendo voltar a uma discussão que estava encerrada. E já estava com a palavra o vereador Etelvino. E aí é que ele não entendeu que era uma questão de ordem para falar sobre a transição do cargo de presidente para o primeiro vice-presidente. Agora, o Piniquinho, você falou que a gente vai entrar em contato com o Cabo Jean também. Eu já falei com o Cabo Jean hoje de manhã, e o Cabo Jean falou que ele não vai levar adiante essa representação, né? Falou que não vai encaminhar nenhuma denúncia, até lamentou o ocorrido naquele momento ali da discussão. O Cabo Jean já falou com você depois disso? Ele já colocou essa posição para você? Na verdade, falar não falou. Chegou até mim o pessoal da mesa, né? E para mim eu não vejo problema, na verdade. Eu só não queria que essa coisa fosse para frente, porque quem perde é a Câmara, né? Nós perdemos. Porque a fita está muito clara, né? Não cabe até uma representação aqui, o jurídico já disse que não cabe uma representação.
porque, na verdade, não houve ofensa nenhuma, não houve nada de que eu pudesse ofendê-lo de alguma maneira. Eu simplesmente, como o Zé Balai bem colocou, eu queria que fosse aplicado o regimento interno, entendeu? Isso que eu quero que funcione. Por quê? Esse é um dos casos. Foi bom ocorrer, sabe por quê, Wander Luiz? Eu vi outro dia que aconteceu que um exemplo. Ontem, na mesma sessão, o Niltinho votou um sim. Depois que no final ele acabou da votação, ele falou, não, quero mudar meu voto. É meio complicado, porque de repente, vamos dizer que está empatado 7-7, ele mudou o voto dele. Aí cria tumulto, entendeu? Ele tem que, sei lá, achar uma maneira de que, olha, logo em seguida, olha, errei meu voto, sei lá. Porque se for um voto decisivo, é complicado. Então tem algumas coisas que nós temos que apegar mais no regimento interno, porque um voto, uma posição do presidente, ela altera todinho o sistema daquele projeto ou daquele acontecimento, entendeu? É muito importante, temos que estar atento ali para justamente não correr falha, porque daqui para frente está tendo votação de 7-7. Então a pessoa tem que estar atento no que ela vai votar, entendeu? Então eu procuro ficar sempre atento, eu não sou um expert, que nem Zé Balaio no regimento interno, mas eu procuro acompanhar, ler, tanto que eu estou preocupado com o regimento interno, porque é o que vai fazer com que esta Casa de Leis ela consiga um trabalho assim, com mais responsabilidade, com mais, sabe, que possa transmitir mais clareza para a população. Porque o que nós temos visto aí, às vezes o vereador vota dependendo do que o amigo dele votou. Então, nós precisamos começar agora a mostrar à população, é importante a presença da imprensa, porque hoje em dia a gente, qualquer coisa, posição que a gente toma, eu não sabia que ia dar tanta repercussão esse acontecimento, e deu muita repercussão da maneira que aconteceu, e é desnecessário, né? Então é tudo por causa de falta de conhecimento da lei orgânica do regimento interno. E é o que eu espero que não aconteça mais. Eu espero que quando a pessoa for para a mesa assumir um cargo tão importante como de presidente, vice-presidente, o mínimo ela tenha conhecimento do regimento interno, o que pode um presidente fazer, o que não pode, entendeu? E a minha escola, Wander Luiz, foi uma escola boa. A minha escola foi de Zé Balaio, Abel de Almeida, dessa turma que tem muito conhecimento de leis. Tá, Piniquinho, deixa eu agradecer você aqui, muito obrigado. E outra coisa, então a gente vai ligar até para o Cabo Jean também, porque eu acho que é o seguinte, quem perde é a Câmara Municipal, né? Agora fala, mas agora estão repercutindo, porque aconteceu, a gente torce para que não tenha um fato desse, mas quando o fato ocorre, aí claro que a repercussão vem. Então, essa discussão, e a gente já sabe, já começou a campanha eleitoral. Mas a gente cortando você, dizendo, dizer o seguinte, o que nós precisamos começar a passar para a população, na realidade, que hoje nós estamos aqui trabalhando em prova de São Roque. Agora, o que a gente percebe, você sabe melhor que eu, que alguns projetos meus super bons, projetos importantes, não passa porque é meu projeto. Então, tudo isso aí agora, nós vamos começar a mostrar para a população. O projeto não passou porque esse votou ao contrário. E é importante a presença de vocês. Entendeu? Não, é importante, inclusive, por isso que eu falava que a sessão 6 da tarde, né? Não é só, mas no meu caso era melhor 6 da tarde. Aí passaram para 2 da tarde. Que a gente tem o programa aqui, tudo bem, não vai mudar a sessão por minha conta, por minha razão, mas eu acho que a sessão às 6 da tarde, entendeu? Vocês não pensam em voltar a sessão para 6 da tarde, aí ou não? Não, mas justamente, mas ninguém melhor que vocês, a população se manifestar, porque para que nós aqui já se acomodaram. Para mim, se a sessão começar 2 horas da tarde, mas ela de 2 partes for até 10 horas da noite, não tem problema. Eu já tive um projeto que ia fazer 2 sessões por semana. Agora, eu acho importante que nós começássemos, não 6 da tarde, eu acho muito tarde, mas 4 horas seria um horário excelente. 4 horas você começaria a leitura, quando fosse 6 horas, o pessoal já saiu do serviço e tal, poderia participar. Mas o início 4 horas. Por que 4 horas? Porque também se chegar uma sessão aqui, eu não entendo o que foi o subsídio, por que subiu 17% a passagem do ônibus. Será que o promotor não vai suspender o subsídio? Existem processos aí que pode ser que suspenda. Então, uma série de coisas que não chega até a população, porque ela não pode nem ouvir o rádio ou ver através
da internet, ela não pode ver a sessão da Câmara. É um horário que você não pode vir, não pode assistir, não pode ouvir, não tem acesso a nada que ocorre durante o dia. E ela vai ter acesso à noite quando alguém publica o que ocorreu na sessão da Câmara. Entendeu? Piniquinho. Então, eu acho que vocês poderiam estar nos ajudando agora. Eu acho que o horário eu vou protocolar, mas é tal negócio. Nós temos 5 votos. Se vocês apoiarem, nós já mudamos o horário para as 4. Mas teria que ter o apoio de vocês. Tá, eu não voto, pô. Mas você não precisa votar. A população pedindo, clamando, acho que ouve sim a população. O vereador ouve. Tem que ouvir, né, a população. Tá bom. Piniquinho, obrigado. Eu tô aguardando você ao vivo aqui pra gente contar umas histórias aqui, hein, Piniquinho. Eu agradeço, Wander. Dá um abração no Zé Balai, é grande amigo, viu? Tá bom, Abração, grande Pinico. abraço. Um abraço, obrigado, Piniquinho. Abração, Vamos fazer Saudações corintianas pro Zé. nóis, é nóis. É isso aí. Um abraço, obrigado. É isso aí. Bom, vamos lá então. Agora a gente vai entrar em contato com o Cabo Jean também, porque esse assunto acaba mexendo, né, Zé? Tá aí o Piniquinho Claro. colocando aí ó, o ponto de vista dele, né? E o Jean, que a gente vai botar no ar, o ver se a gente consegue o contato com o Jean, já falando que ele não vai levar esse caso adiante. Existe uma série de formalidades previstas no regimento, na lei orgânica e tal, na questão de decoro, está tudo lá explicitado. É claro que, naquele momento, o Jean falou numa representação, que não seria o caso. Mas o que é a representação? A representação para quem quer seria uma saber denúncia. o que é a representação. A representação, na verdade, não tem essa previsão. E não é só o presidente da denúncia, Câmara. Qualquer vereador pode apresentar uma denúncia. Não, então, aí, por exemplo, se o vereador extrapolar no desempenho da função dele, aí ele tem umas penalidades que são colocadas. Digamos, em plenário, ele pode ter uma advertência, cortar a palavra, e se ele continuar insistindo, ele pode ser até retirado do plenário, isso em função de um debate ali em que ele exorbite, que ele dê um surto nele ali, vamos dizer, né? Então, o presidente toma algumas medidas que são previstas no regimento. Agora, em questões mais graves, pode até ser suspenso o mandato do vereador, pode ter uma punição ali de abrir um processo de cassação de mandato, enfim, isso tudo dentro de situações muito graves que ultrapassam, porque você tem que entender primeiro que o vereador tem inviolabilidade pelo que ele fala e pelo que ele vota dentro da circunscrição do município e no exercício do mandato. Então, ali ele tem que cometer um abuso muito extravagante para ele ser punido. Porque, na verdade, houve ali a gente usa esse termo, houve um bate-boca, e que se ele tivesse sido contido com a autoridade do presidente, o vereador Zé Luiz tinha que ficar quieto, sob pena de ter a palavra cassada, sob pena de ser convidado a sair do plenário, enfim, dependendo da gravidade, a graduação das penalidades. Né? Zé, deixa eu fazer o seguinte, só para a gente ter a participação aqui do vereador Cabo Jean, que gentilmente está atendendo a gente. Cabo Jean, boa tarde, tudo bem, Jean? Boa tarde, Wander. Boa tarde, Zé Balai. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, e ouvintes aí do seu programa. Tá. Jean, a gente teve esse problema lá na Câmara e hoje você falou comigo pela manhã, você não vai dar sequência, você não irá apresentar uma denúncia, né? Uma representação contra o vereador Piniquinho. O que levou você a tomar essa decisão? Como é que você analisou todo esse problema que a gente teve na Câmara, Jean? Wander, antes de mais nada, eu queria ter a humildade de deixar bem claro a todos que foi uma situação desagradável que ocorreu e eu gostaria de pedir desculpas publicamente a todos que tiveram acesso não só à sessão, como às imagens, esse vídeo, enfim, toda essa situação que, no final das contas, traz um peso muito negativo para cima da Câmara como um todo. Então, eu, humildemente, gostaria de pedir desculpas pelo ocorrido. Com relação ao fato em si, Wander, foi uma situação acalorada naquela ocasião, talvez por uma forma de mal interpretação, não vou jogar tudo nas minhas costas, mas talvez de ambos os lados. E naquela ocasião, naquele momento que eu entendi que, para dar sequência na sessão, a palavra teria que ir para o vereador Etelvino. Mas foi, como eu disse, foi uma situação que ocorreu naquele momento e eu creio, pelo menos da minha parte, isso não mais ocorrerá, independente
de que circunstância for. Algo já superado para você. Agora, Jean, a gente está falando desse procedimento, desse ritual da passagem da presidência da Câmara. Você pretende conversar com o Maurinho no momento em que ele for sair da Câmara, fazer aquele ritual, aquela transição, ou você entende que do jeito que está ocorrendo não está passando por cima de alguma determinação interna da Câmara? Então, Wander, até então nunca tinha acontecido um fato para chamar a atenção nesse aspecto, né? Isso era uma coisa natural de ocorrer. Isso até, pelo menos eu estou nesse primeiro mandato, desde que o Niltinho era presidente, essa formalidade, pelo menos quando vai para a tribuna ou quando vai ter votação de um projeto de autoria do presidente, aí modifica-se, né? Agora, como o Maurinho não estava presente ali, e como eu exerço a função de primeiro vice-presidente, eu automaticamente fui tentar dar sequência na questão, né? Mas, igual eu te falei, isso para mim é uma página superada, é óbvio, e tudo que for possível dialogar e conversar para evitar situações, não só desse acaloramento, de uma discussão, de um bate-boca, mas da boa condução dos trabalhos, eu acho que é importante e é válido. Certamente, eu vou deixar isso bem alinhado com o Maurinho para daqui para frente, caso volte a ocorrer situações como essa, que seja feito da forma que assim tiver que ser. Deixa eu passar aqui para o Zé Balaio. Você tem uma colocação para o Cabo Jean, Zé Balaio? Meu Jean, não, eu só quero parabenizar você pela atitude, você realmente reconheceu, e isso é fundamental no caráter de uma pessoa, reconhecer que houve uma falha e que isso realmente repercutiu de uma maneira negativa para o Legislativo como um todo, mas nada que não possa ser corrigido. Então, essa atitude sua é louvável e a gente espera que daqui para frente, eu acompanho o seu trabalho, aqui você vê diversas vezes no programa, assim, o empenho seu em algumas matérias importantes que são debatidas na Câmara. Então, eu acho que a sua atitude é louvável e a gente espera que daqui para frente o foco seja realmente a discussão dos projetos que importam para o desenvolvimento do município, para superar as crises que a gente está vivendo aí na questão do transporte coletivo, da saúde, enfim, coisa que você tem participado diretamente. Então, é só te parabenizar por essa atitude. Página virada, como você mesmo falou, e bola para frente. Não, eu agradeço, Zé. E eu acho que a consciência de todos, não minha especificamente, do próprio Zé Luiz, mas qualquer vereador ali, é que a importância nossa, no intuito de lutar e brigar por um município melhor, esse é o objetivo da Câmara Municipal. A política é passageira. Hoje o Jean está aqui, amanhã o Jean pode não estar, mas a cidade de São Roque tem que continuar, né? Então a gente é o verdadeiro pronunciamento que se deve ser feito, né? É aquele assim, eu não sou o vereador, eu estou o vereador. Então acho que a gente tem que somar e nunca dividir, porque senão quem perde realmente é o município. Ok, Jean, muito obrigado pela sua participação, fique à vontade se você quiser fazer um registro final. Obrigado por você ter participado, obrigado ao Piniquinho também, e aí a gente colocou essa questão aí, que a gente possa ter um legislativo de São Roque atuante, porque a classe política já tem sofrido tanta cacetada, e a gente não pode generalizar, falar, olha, todo político, não, se tem bons jornalistas, péssimos jornalistas, ótimos jornalistas, políticos excelentes, políticos mais ou menos, políticos que não são bons, mas o político está precisando no momento aí de dar a volta por cima e mostrar o seu trabalho. E quando a gente tem uma coisa assim na Câmara, acaba repercutindo. Fala, pô, mas vocês também estão colocando como você. Não, não, a gente está repercutindo e mostrando que a gente pode chegar a um esclarecimento, até para entender direito, né? Não foi só uma discussão. Por que teve essa discussão? Olha, a questão do regimento. Então, para a gente até ter essa finalidade de esclarecimento. Jean, muito obrigado pela participação. Fique à vontade se você quiser fazer uma consideração final. Não, Wander, somente para agradecer a oportunidade e a postura e lisura de vocês na forma como conduziram essa situação, ouvindo as partes e não somente levando a informação de qualquer jeito, como alguns outros acabaram fazendo, sabe? Eu acho que isso também não agrega. Se o objetivo é um município próspero, acho que todo mundo tem que se ajudar. Então, eu encerro aqui pedindo novamente desculpas pelo ocorrido.
Espero que isso não volte a ocorrer. Da minha parte, estarei me policiando muito nesse sentido e o objetivo da Câmara, do Poder Legislativo como um todo, é outro. Bem diferente disso aí. Legal. Jean, obrigado pela participação, hein? Um abraço. Um abraço, Jean. Outro. Obrigado. Aí a participação do Cabo Jean, a participação do Piniquinho no assunto, que é a Câmara Municipal. Você vê, a gente tem Brasília pegando fogo com as discussões e a gente tem a nossa Câmara Municipal, como tem a Câmara Municipal de Mairim, que é as câmaras municipais da região, que é ali que estão acontecendo as coisas da cidade. Então, são esses fatos que a gente procurando esclarecer. É importante, você vê, São Paulo, que é uma cidade enorme, grande repercussão, a própria Câmara de São Paulo não tem no noticiário das emissoras de São Paulo o espaço, né? Porque acaba perdendo para as discussões de Brasília. A Assembleia Legislativa, os deputados, não têm esse espaço na mídia, né? Porque acabam falando muito mais de Brasília, da política nacional. E aqui a gente fala das coisas da nossa região para as pessoas ficarem sabendo, olha, o que aconteceu na Câmara, como é que foi? Ah, tem o regimento interno, tem uma regra. Ah, então o juiz está apitando, mas se o juiz sai, o bandeirinha vermelho, né? Aquele numeral se assume, não, mas como é que tem? Então, tudo tem uma regra, claro, né? Claro, e isso é importante porque acaba sendo uma questão. Olha aí, o presidente mostrou. O presidente saiu da mesa. Tá igual na Câmara de São Roque. Quem que vai assumir agora? Quem que assume? Você assume, Zé. Assume, Tá assume os trabalhos. Não, aí. mas é importante que isso funcione até de maneira esclarecedora, didática, até, vamos dizer assim, porque as pessoas imaginam que as coisas funcionam assim, meio que chega lá e fala, tocou o projeto. Não, tem tem um ritual. Tem. Abertura, claro, declaração dos direitos. É importante que seja assim, porque o poder tem que se dar o respeito, senão as pessoas perdem o respeito pelo poder. Então, quando o poder não se dá o respeito, aí é negativo para a democracia até. Então você tem que ter o respeito pela função, o sujeito é eleito, ele tem que estar dentro da função dele, nas prerrogativas, nos direitos, nos deveres, enfim, é importante que isso seja observado e a população fique de olho no cumprimento dessas formalidades, porque é um poder constituído. E é ali que são discutidos e votados projetos de interesse da população. Às vezes você vota num projeto que vai se transformar em lei, que vai ter uma durabilidade de 30 anos, como é o caso da renovação de um contrato com a empresa prestadora de serviço de água e esgoto, que é a Sabesp. Vai passar várias administrações. Vai passar várias. Eu até falava anteriormente que em discussões assim, que tudo aquilo que ultrapassa um determinado período, a população deveria ser ouvida. Através de um plebiscito, de um referendo, enfim, porque você tem um mandato de 4 anos, é claro que é possível a reeleição, no caso do Legislativo, mas, de qualquer forma, você está tratando de matérias que vão ter uma repercussão muito além do seu mandato. Então, a população ela precisa saber com detalhes aquilo que vai repercutir para ela em 30 anos. Até para outra, mais uma geração. Então você tem que ter esse cuidado e valorizar esse poder. Entendeu? Olha, peraí, a Câmara vai votar o negócio do IPTU, vamos ficar de olho, vamos ver, tem que ter, vamos ver como é que faz. Como é que funciona isso? Não pode ser rapidinho, 2 turnos numa mesma sessão, entendeu? Isso tudo você tem que estar atento, porque a população, depois ela pega a paulada já, depois ela não tem mais como fazer, já é lei, está publicado, você tem que cumprir. Entendeu? Então, você tem que ter realmente atenção para o Legislativo. E quanto mais transparente for, e quanto mais possibilidade da população estar presente, é sempre válida qualquer ação nesse sentido. Legal. Zé, então acho que a gente falou do assunto. Se queria colocar mais uma coisa com relação ao regimento interno, porque senão eu vou fechar com a corrida dele, Luiz. Você levantou as informações todas aí. Quanto a isso, a gente já passou por tudo. Aí, claro que a gente tem que fazer. Você falou de um código de ética, hoje você falava, a Câmara não tem. A Câmara não tem um código de decoro parlamentar e ética, de ética e decoro parlamentar, seja lá a que ordem for. Mas dentro do regimento interno, dentro da lei orgânica, existem situações que são passíveis de serem aplicadas sanções a quem transgride determinados limites aí estabelecidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno. Então não é o fato de não ter um código de ética e decoro parlamentar que você não pode aplicar algumas sanções, estão previstas ali. É claro que se tivesse, você já vai direto a ele, né, e faz ali todo o ritual nessas questões, estaria em separado, mas nada que não possa ser, digamos,